Vamos imaginar uma situação. Escapar da morte certa e, de repente, encontrar um refúgio. E não um refúgio qualquer, mas um lugar que permite construir uma das comunidades mais ricas de toda a Europa. Pois é, essa é a incrível história dos judeus portugueses em Amsterdã. Mas olha, essa não é uma história só de ascensão e poder, não. É também sobre aquelas rachaduras que começam a aparecer quando o próprio sucesso vira um peso. E a pergunta que fica é justamente essa, a que vai guiar a nossa conversa. Como é que um grupo de refugiados conseguiu erguer uma das comunidades mais prósperas da Europa para depois quase perder tudo? Essa jornada deles é, nossa, fascinante e cheia de lições sobre poder, identidade e, acima de tudo, sobrevivência. Ok, então vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender o que aconteceu em Amsterdã, a gente precisa voltar um pouquinho e entender por que eles fugiram de Portugal. E a resposta, bem, está em uma das instituições mais brutais da história, a Inquisição Portuguesa. Essa citação deixa bem claro o que estava em jogo. Para essas famílias, a Holanda não era só uma questão de oportunidade, de negócio. Era uma fuga desesperada da tortura e da morte. Eles não estavam simplesmente se mudando. Eles estavam literalmente correndo para salvar a própria pele. E numa Europa cheia de intolerância, Amsterdã virou uma espécie de farol, uma luz de esperança. E esse apelido, Jerusalém do Norte, olha, não era exagero. Era o reconhecimento de que, ali, pela primeira vez em séculos, uma comunidade judaica podia não só existir, mas florescer abertamente. E como eles floresceram. A chegada dos judeus portugueses em Amsterdã deu início a um período de crescimento assim explosivo. Rapidamente, eles lançaram as bases de uma comunidade que se tornaria muito próspera e influente. A velocidade com que tudo aconteceu é impressionante. Pensa só, em apenas 20 anos, 3 sinagogas diferentes foram fundadas. Isso mostra, claro, o crescimento rápido da população, mas também já dá os primeiros sinais de uma fragmentação, de uma divisão que, mais tarde, ia virar um problemão. E aí que está o paradoxo. O sucesso acabou trazendo um novo tipo de perigo. Um perigo que não vinha de fora, mas de dentro. Rivalidades, disputas entre famílias, discussões sobre doutrina, tudo isso começou a rachar a comunidade, ameaçando desfazer tudo aquilo que eles tinham construído com tanto esforço. A resposta da comunidade para essa bagunça interna foi radical e decisiva. Em vez de deixar a coisa se fragmentar, eles optaram por uma unificação forçada, sabe? Sob uma liderança única e muito poderosa. A solução foi essa, juntar as 3 congregações em uma só, gigante, a Talmud Torah. O objetivo era claríssimo, acabar com as brigas e mostrar uma frente unida, tanto para eles mesmos quanto para a sociedade holandesa que os acolhia. E para garantir essa união, a nova liderança, chamada de Mahamad, impôs umas regras de ferro, as Ascamotes. Era proibido criar qualquer outra congregação, tinha censura prévia de todos os livros e a punição para quem ousasse desafiar essa autoridade era a mais dura de todas. Para a gente ter uma ideia do poder desse Mahamad, é preciso entender o que era o Eren. Isso não era só uma punição religiosa, era uma morte social. A pessoa excomungada era completamente isolada de todo mundo. Era uma arma, e uma arma poderosa para manter a ordem e o controle. É claro que esse controle todo teve um custo. Mentes brilhantes como a do filósofo Baruch Spinoza e do pensador Uriel da Costa bateram de frente com essa autoridade tão rígida. Essa busca pela unidade acabou cobrando um preço intelectual bem alto, silenciando algumas das vozes mais originais da comunidade. Apesar desse controle todo, ou talvez até por causa dele, a comunidade entrou na sua era de ouro. Por fora, a imagem era de um sucesso estrondoso, mas por baixo dos panos, as tensões continuavam ali, só crescendo. E o auge dessa era foi a inauguração da Snoga, a grande sinagoga portuguesa, em 1675. Era um prédio magnífico, um dos maiores da Europa na época. Era um símbolo, um recado bem claro de que eles não eram mais refugiados, mas sim uma parte permanente e muito próspera de Amsterdã. E isso mostra uma diferença gigantesca entre a imagem pública e a realidade. Por fora, eles eram um modelo de sucesso. Mas por dentro, a liderança vivia com um medo constante de chamar atenção negativa, a ponto de criarem seus próprios tribunais para resolver disputas e evitar o sistema legal holandês. E toda essa imagem de riqueza escondia uma crise econômica que só piorava. Por trás da caridade, da opulência, um modelo financeiro que não se sustentava estava se formando.
Eles criaram uma rede de bem-estar social que era francamente incrível. Mais de 100 associações para cuidar dos órfãos, dos doentes, dos pobres. Isso mostra um senso de responsabilidade comunitária fortíssimo, mas também revela a escala cada vez maior da pobreza que eles precisavam combater. Essa crise não passou batida. Lá pela metade do século XVIII, o economista Isaac de Pinto soou o alarme. As palavras dele descrevem um sistema que estava à beira do colapso, sabe? Com os cofres vazios e a necessidade crescendo sem parar, fora de controle. E os números aqui são arrasadores. Em um século, o número de famílias que precisavam de ajuda financeira aumentou quase 7 vezes. E no mesmo período, o número de pessoas que podia contribuir, que sustentava a comunidade, esse quase não mudou. A conta simplesmente não fechava. Era insustentável. A solução do De Pinto foi drástica, mas pragmática. Ele propôs uma imigração organizada dos mais pobres para as colônias holandesas, tipo Suriname. Era uma tentativa desesperada, na verdade, de aliviar a pressão financeira e salvar a comunidade da ruína completa. Mas apesar da crise econômica, apesar das tensões internas, a comunidade deixou um legado cultural que dura até hoje. Um legado que sobreviveu muito além da sua era de ouro financeira. Eles se tornaram um dos maiores centros de publicação de livros em língua portuguesa do mundo. Usaram a imprensa não só para textos religiosos, mas para manter viva a sua língua, a sua cultura, suas tradições intelectuais. Eles criaram uma pátria literária, já que a pátria física tinha sido perdida para sempre. E isso tudo nos deixa com uma última questão para refletir. Para os judeus portugueses de Amsterdã, a resposta parece não estar na riqueza ou no poder, mas nos livros que imprimiram e nas ideias que preservaram. Eles mostraram que, talvez, a forma mais segura de manter uma cultura viva é escrevê-la.